esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Então aqui nessa passagem, Aleluia. uma passagem que o nosso Senhor Jesus Cristo estava passando, e um certo homem chamado Zaqueu, ele viu Jesus passar, mas Zaqueu era um homem de baixa estatura, como a palavra está dizendo. Mas Zaqueu queria o quê? Ele queria chamar a atenção do mestre. Como nós podemos ver aqui, no versículo 7, fala o quê? Que todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então, naquela época ali, os fariseus, eles gostavam de atacar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele andava no meio dos pecadores. Nosso Jesus Cristo, ele estava ali no meio dos pecadores. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha o quê? Ele tinha um propósito de salvação e redenção para aquelas pessoas. É igual lá no Salmo 1 que fala para a gente não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Está lá. Aquilo ali é um alerta para a igreja de Cristo, de não se assentar. Se não for um propósito de redenção e salvação para aquelas pessoas, a gente não tem que estar ali assentado na roda dos escarnecedores. Muitos hoje falam assim: eu posso, porque Jesus ele frequentava, Jesus ele estava ali com os pecadores, mas Jesus tinha um propósito. Então, se não houver propósito, a gente não deve achar que aquilo ali é normal, porque eu vou começar a achar que aquilo ali é normal e aquilo ali é um alerta que a gente pode cair no laço do pecado novamente. É verdade. Então, se não for para trazer aquelas pessoas, se não for para alertar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, de falar do Evangelho de Cristo, não tem o porquê estar ali naquele meio. Aleluia. Então a gente tem que se policiar. Então o mestre, ele andava, ele no meio dos pecadores, mas ele tinha o propósito de quê? De salvar. É como fala aqui no versículo 10, que fala: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Então o propósito de Cristo com a humanidade foi o propósito de buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então Jesus Cristo, ele andava assim no meio de pecadores, mas qual era o propósito dele? Era de buscar e salvar os perdidos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus, Jesus Cristo, ele não veio para os sãos. Aleluia. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os pecadores. Quem é o médico? A palavra fala que Deus é o médico dos médicos. Então, se eu sou médico e está ali o doente não precisa do médico. Então, se o médico ele vai cuidar lá do doente, ele vai ficar doente também? Não. O propósito ali é